Bom dia, bom Bom dia, bom dia! dia. Olha só o que a Ângela falou. Eu preciso ler esse comentário dela. É uma cliente nossa e ela teve lá no Mundo Mágico comprando as alianças. Ela tem uma história tão linda sobre sonhos. E eu falei com ela, você precisa estar na live de sexta. Aí ela comentou, já estou ansiosa para essa live, pois foi realmente o que aconteceu comigo. Voltei a sonhar e estou vivendo o meu sonho. E o seu sonho, Ângela, é muito o sonho de Deus, as promessas de Deus para sua vida. É exatamente o que a gente vai falar aqui hoje, né, Ju? Exatamente. Nossa, eu tô muito empolgada com esse tema. É um tema que meu coração tá cheio para falar dele. Tô vendo um monte de gente querida, linda aqui, pessoas que estão aqui pela primeira vez. Que alegria! Ai, hoje vai ser muito especial. Vamos Vai. orar, Aninha, pra gente começar? Vamos, Você vamos. quer? Posso fazer a oração? Vamos lá. Então vamos. Pai querido, Pai amado, obrigada, Pai, por mais um dia na Sua presença. Obrigada por nos capacitar a estar aqui, mesmo sem saber, às vezes, o que vamos falar, como vamos ser direcionadas. A gente tem certeza que o Seu Espírito Santo está sempre conosco, para a gente levar a Sua palavra. É Ele que nos capacita, é Ele que nos ilumina, é Ele que faz presença aqui, Pai, todas as sextas-feiras. Eu te agradeço pela vida de cada mulher que está aqui, cada pessoa que tem tirado o seu tempo para escutar sobre o Senhor, para estar mais na presença do Senhor, Pai. E hoje eu te peço, de forma especial, que o Senhor abençoe os sonhos de cada uma aqui, que a gente saiba esperar o seu tempo dos nossos sonhos acontecerem. Porque as promessas do Senhor são vivas, são válidas e são extremamente melhores, mais potentes e muito mais maravilhosas do que a gente pode imaginar. Que a gente tenha o seu tempo, Pai, no nosso coração. Que a gente saiba que a sua vontade é soberana e sempre vai prevalecer. Muito obrigada. Em nome de Jesus, eu te peço a luz do seu Espírito Santo aqui agora, como autoridade nessa live. Em nome de Jesus, eu te agradeço também. Amém. Amém. Gente, vou contar para vocês por que a gente escolheu esse tema dos sonhos. Porque, a princípio, esse tema é uma coisa muito clichê, muito batida. É um tema que virou tema de coach, de evento motivacional. Então, a gente vai, né, na palestra, no evento, escreve lá uma carta dos sonhos, bate na mão de 3 pessoas, pula, fala, uhul, agora vai dar tudo certo. E chega segunda-feira, a vida acontece e a gente começa a pensar nos boletos para pagar, né, no tudo que a gente tem que fazer, o horário tem que levar o menino buscar. A vida acontece, né? Mas o que fez a gente querer falar de sonhos foi porque a gente enxergou na palavra, na Bíblia, uma perspectiva diferente. Uma perspectiva que nos fez pensar por que será que Deus nos deu a capacidade de sonhar? Porque se a gente for pensar nisso, eu tô tirando aqui toda essa parte motivacional, gente. Será que Deus colocou na gente algumas coisas que fazem o nosso coração vibrar? Sabe o coração da gente fazer assim, zzz, aqui dentro? Uma vibração? A gente sente isso. Será que foi à toa que Deus colocou isso pra gente? Será que foi pro coach vender evento motivacional que a gente tem isso? Será? A natureza e Deus e a criação não desperdiça nada. Não existe desperdício na natureza. Se a gente for olhar para uma árvore, tudo nela se aproveita. Até quando ela morre, tudo se aproveita na natureza, tudo. Não existe desperdício na natureza. Então Deus não ia colocar na gente um negócio à toa, um negócio só para o povo coach ganhar dinheiro. Deve ter uma razão pela qual a gente tem sonhos. E foi essa pergunta que a gente começou. Foi por isso que a gente começou a pensar sobre isso e a gente quis trazer isso aqui de uma perspectiva bíblica. O que é que a Bíblia tem para nos dizer sobre os nossos sonhos? E uma perspectiva muito legal da gente pensar é que os animais não têm essa capacidade de sonhar. Nós somos a única parte da criação toda do universo que tem sonhos. Então, se a gente pensar, eu ouvi um exemplo muito que eu achei muito bonitinho,
que ele fala do João de Barro. Ele fala assim, já pensou se o João de Barro construísse a casinha dele? Aí ele falasse assim, ai, amiga, eu sou uma João de Barro. Sabe o que eu tô pensando? Tô achando que eu vou fazer aqui uns 3 andares, botar uma varanda, sabe? Fazer uma coisa mais moderna, mais minimalista. João de Barro não tem isso, gente. Nenhum bicho sonha. O leão não fala aqui. Eu acho que esse território aqui que eu tô caçando tá muito grande pra mim. Eu acho que eu vou arrendar uma parte. Não existe isso. A vaca fala, eu vou plantar pra mim mesma, eu vou estocar. Os bichos não têm sonhos nem capacidade de mudar o ambiente à sua volta. Por que será que Deus colocou sonho na gente? Será que foi à toa? Será que sonho é uma bobagem? Será que quando a gente fala que alguém é sonhador, isso não é nem um elogio, né? Ah, fulano é um sonhador. Eu comecei a live até com uma pergunta, assim. Você já parou para pensar o que Deus deve pensar sobre os seus sonhos? Ou então, o que será que tem nas promessas de Deus para os nossos sonhos? Porque a gente sabe que Deus tem promessas para a nossa vida. E com certeza elas incluem os nossos sonhos. Tem sonhos que a gente tem para nós que não são sonhos de Deus para nós. Como é que a gente consegue diferenciar, fazer isso? Eu fico vendo, amiga, que muitas vezes os sonhos de Deus para nós, às vezes são os mesmos que os nossos, mas não está no mesmo tempo que o nosso. Quando a gente comprou esse apartamento aqui, que foi um grande sonho nosso realizado, eu já te contei, né? A gente pediu para Deus escolher, que a gente estava em dúvida entre esse e outro. A gente falou, Deus, escolhe para a gente. A gente fez uma oração, pediu para Deus escolher. Afinal de contas, é um investimento muito grande, é uma decisão muito importante. E ele escolheu, assim, claramente, ele mandou um sinal, assim, quase que esfregando na cara que tinha que ser aqui. E a gente veio. Só que vai fazer um ano que a gente comprou o apartamento. E só agora é que as coisas estão entrando no lugar. A gente tem armários agora, depois do golpe, estamos com a casa pintando, um caos, uma confusão, todo mundo enfiado num quarto, que a casa está toda com lona pintando. Então, assim, se eu vou pensar, nossa, mas Deus demorou um ano para botar minha casa no lugar, então isso não era o sonho dele, não. Porque Deus vai me fazer passar por esse perrengue todo para passar por isso. E é tão lindo a gente pensar por essa perspectiva, porque foi só passando por todo esse perrengue que a gente se aproximou mais ainda dele. Então, muitas vezes, o sonho dele para a gente é fazer a gente se aproximar mais ainda dele. Porque às vezes, amiga, se ele der tudo pra gente, tudo muito bonitinho, muito certinho, uma casa linda, maravilhosa, com uma vista linda aqui para a Serra do Curral, e todos os móveis e tudo, a gente se afasta dele. Às vezes a gente não está pronto para receber tudo. Então, Deus, na sabedoria dele, pensa assim: esses bonitinhos aí dessa família, eles são lindos, fofos, me buscam, mas estão me precisando me buscar mais. Se eu der tudo para eles, que eles até ainda não merecem, mas se eu der tudo para eles, eu vou perdê-los. Eu vou perdê-los para o mundo. Então, às vezes, Deus coloca alguns desafios no meio dos nossos sonhos, da realização dos nossos sonhos, que é para a gente buscar Ele mais ainda, com mais intimidade, com mais amor, com mais vontade mesmo. E ontem eu até escutei uma coisa muito linda, que a gente não tem que buscar a Deus com interesse, pensando que se eu buscar a Deus, se eu tiver intimidade com Ele vai realizar o que eu quero. Não. A gente precisa amar a Deus sem esperar nada em troca. E aí, quando a gente chega nesse ponto de amar a Deus sem esperar nada em troca, é que ele começa a pensar: deixa eu dar para essa pessoa, deixa eu realizar os sonhos dela. Porque mesmo que eu dê tudo para ela, eu não vou perder ela para o mundo. Porque ela me ama, independente do que eu dê para ela. Ontem, engraçado você ter falado isso, uma amiga minha me mandou assim ontem. Ouvi um caso de alguém sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o caso da pessoa foi fazer uma coisa, estava meio agarrado, e porque aquilo estava agarrado, ela falou, não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E comprar, essa minha amiga, ela foi comprar um apartamento, igual o seu caso, e foi super agarrada a compra do apartamento. E ela falou assim comigo, mas esse apartamento é o lugar que eu sou mais feliz na minha vida. Então, como foi difícil comprar, não era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? E a minha interpretação, só um parênteses, a minha interpretação é que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não significa coisas fluidas na nossa vida, coisas que caíram no colo. Não necessariamente.
muitas vezes a vontade dele, boa, perfeita e agradável, é nos colocar em lutas. Faz parte. E retomando essa questão do sonho, do tempo do sonho, talvez, Aninha, eu acho que a gente é um pouco diferentes nisso, porque eu acho que você tem mais facilidade, não sei se a palavra é essa, de sonhar que eu. Você é uma pessoa mais movida pelos sonhos. E eu não sei se é a minha personalidade, se é o contexto, eu sou uma pessoa que busquei muito a validação, a segurança. De certa forma, ainda busco. Então, peço muito a Deus para me ajudar. E por que a gente chegou nesse versículo, que é o que a gente quer mergulhar aqui hoje? Eu estava lendo um livro que se chama O Caminho do Artista. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é um livro muito famoso e aclamado sobre criatividade. E tá mais aqui, né, no Instagram, as lives, tem me fazido retomar algumas coisas que eu tinha muito medo de exercitar. Então, falar, escrever, coisas que o meu coração sempre vibrou. Mas alguma coisa me falava, não era para mim, não é a hora, enfim. E aí eu fui buscar esse livro com o intuito de organizar minha vida criativa, pensando assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de... Eu sou uma bagunceira que preciso de organização para a vida fluir. Então eu fui buscar como que as pessoas criativas se organizam, como que elas, né, se tem hora para criar, enfim, fui pesquisar sobre isso. E o livro, gente, foi um presente de Deus tão grande. Primeiro, porque ele fala da criatividade sobre a perspectiva de Deus. E se tem alguém aqui que tem, né, um lado criativo, precisando despertar, leia. Inclusive, eu quero fazer, Aninha, nos nossos próximos encontros, alguma live só da gente falando sobre criatividade. Como é que a criatividade é um desejo de Deus para nós e é uma maneira da gente ser imagem e semelhança dele, né? Porque ele é o Nossa, criador. eu amo esse tema. Vamos fazer demais. Pois é. Mas o fato é que o livro me fez, só de ler o livro, ficar empolgada, ficar feliz. E eu não estava ainda criando. Eu estava só pensando nos meus sonhos enterrados. Tem alguns exercícios no livro de desenterrar sonhos. E isso me gerou uma autoobservação, pensando assim, gente, como é que eu tô empolgada só de pensar em algo? Que poder que isso tem. E aí foi tão lindo que eu fechei o livro. E aí já estava meio na hora de dormir. Eu falei assim, não, mas eu vou ler um pedacinho de Bíblia. Na hora que eu abri a Bíblia, eu abri direto num versículo, que é o versículo que a gente vai mergulhar aqui hoje. Gente, são duas frases. E essas duas frases têm um mundo dentro delas. E esse versículo, para mim, foi confirmação. Quando Deus nos manda algo para nos dar uma certeza no nosso coração. E o versículo está lá em Provérbios. A gente vai mergulhar nele hoje. Ele está em Provérbios 13, versículo 12. Ele fala assim, presta atenção em cada palavra, porque cada palavra aqui, ela é importante e cheia de significado. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é árvore da vida. É uma frase pequenininha. É só isso. E só isso me abriu um mundo. Por quê? Tá lá em Provérbios 13, 12. Provérbios 13, 12. Porque vamos pensar juntos, como é que é alguém que não sonha? Alguém que não sonha, geralmente, é uma pessoa que vive muito pela segurança, vive muito com medo de perder. Então, é uma pessoa que busca sempre viver dentro da caixinha. Alguém que não sonha. E alguém que não sonha é uma pessoa que vai ficando murcha na vida, amarga, frustrada. E, em geral, Carol escreveu aqui, uma pessoa que fica pesada. Em geral, essa pessoa que não sonha, pode ser que ela não teve recursos, pode ser que ela não teve ninguém para encorajá-la, pode ser que ela teve pais que ensinaram para ela que sonhar era errado, era perigoso. Então, por algum motivo, essa pessoa foi ensinada a não sonhar, a viver pelo que é teoricamente seguro e certo. E se a gente pensar como é que pessoas que têm sonhos frustrados agem,
a gente vai ver que quem é frustrado, frustra. Quem tem sonhos frustrados, frustra. Por quê? Porque para a pessoa viver sem sonhos, ela precisa contar para ela mesma, ela precisa criar todo um enredo para ela mesma que sonhar é perigoso, que sonhar é uma bobagem, que sonhador é uma característica de alguém bobo, de alguém desconectado da realidade. Então ela se conta isso. E aí, as pessoas que estão em volta dela, que ousam sonhar, o que ela faz? Achando que está fazendo bem, às vezes, tem gente que é sacana mesmo, mas em geral, essa pessoa frustrada, ela não acha que ela está sendo sacana, não. Ela acha que ela está dando a real. Ela acha que ela está protegendo um filho, um amigo. Não, gente, alguém precisa botar o pé do fulano no chão. Ele está achando que é fácil, assim, abrir empresa. Ele está achando que é fácil, assim, fazer festa de casamento. Ele está achando que é fácil morar fora. Oi, E essa Ju. pessoa, ela se vê na obrigação de dar a real. E o que é dar a real? Transferir a frustração. Então, isso que você está falando me lembrou um exemplo. Minha família, todo mundo é concursado. Primos, tios, pai, mãe, todo mundo. Minha mãe é empresária também, mas também concursada. E quando eu quis ser empresária, né, empreender, gente, todo mundo falava comigo, você tem que fazer concurso. Porque concurso é certo. Você vai ter ali seu salário todo mês, estabilidade, não sei o quê. Então, assim, na segurança que as pessoas tinham, talvez frustradas de não conseguir fazer outras coisas, né? E como era assim, era uma família de concursados, todo mundo falava pra mim que eu tinha que fazer concurso. E eu cheguei a estudar para concurso. E eu nunca sofri tanto, gente. Eu odiava estudar para concurso. Eu dormia em cima dos livros, ó, era uma confusão. Até que eu passei num concurso. Eu precisei passar no concurso para ver como é que ia ser o meu trabalho, para decidir, Senhor da glória, eu não quero nunca isso para minha vida. E eu larguei o concurso. Todo mundo da minha família ficou assim, não acredito, você é louca. Todo mundo queria estar no seu lugar. Eu falava assim, eu não sou todo mundo. Não tem nada a ver com você. Deixei a minha vaga para outra pessoa e fui empreender. Fui atrás do meu sonho. Mas era isso que você falou. Todo mundo veio na minha cabeça falar, né, dar a opinião deles de quem não, talvez não conseguia sonhar, de quem teve um sonho frustrado. Como é que é aí na sua casa, você que tá vendo a gente, como é que os seus pais trataram seus sonhos? Como é que eles, primeiro, vamos pensar, como é que eles trataram os próprios sonhos, os seus pais? A grande maioria da geração dos nossos pais, né, tratou os próprios sonhos como algo muito distante deles. E talvez não é necessariamente por uma escolha, é porque talvez a vida foi tão difícil, a vida estava tão ligada em sobreviver. É igual a gente estava falando, né, dos bichos. Eles foram feitos para sobreviver. Quem está preocupado só em sobreviver é muito difícil sonhar. Então, como é que foi com seus pais? Eles trataram os próprios sonhos como algo primordial ou como uma bobagem? E aí, como é que eles fizeram com os seus sonhos? Eles te ensinaram que uma boa vida era uma vida na qual você era filha do Criador, que você poderia andar com essa fé, ou eles te ensinaram a buscar o que é seguro? Meu pai, a Aninha tá falando de concurso, e eu fui por um caminho muito parecido. Eu sempre gostei de escrever. E esse é um sonho meu bastante enterrado e que essa palavra aqui tá me chamando para desenterrar. Mas quando eu fui fazer vestibular, eu fiz vestibular para letras na UFMG. E eu passei. E o meu pai sempre prometeu que quem da família passasse no vestibular, ele ia dar um carro. E era uma época que ele estava muito apertado financeiramente. Muito apertado. E ele quis honrar a palavra dele, então ele separou um dinheirinho para dar um carro. Era um carro super simples, não era um carro chique. Mas para quem tem 17 para 18 anos, ter um carro é a coisa mais... não Legal. importa o carro. É a coisa mais chique do mundo. Então, e eu sei que o carro era algo bem de sacrifício dele, sabe? Era um sonho dele. Entregar isso para a filha era um sonho. E aí eu fui contar toda feliz que eu fiz vestibular de letras e era na federal e eu passei toda chique, eu me achei. E aí ele falou comigo assim: letras
Isso não é nem um curso digno. Ele falou que não era digno. Você vai ver de quê? E aí ele me deu uma real, eu fiquei arrasada e falei, então tá, vou pensar um outro curso para ele ver. E aí falei, qual que é difícil para ele ver que eu sei fazer curso digno? E resolvi fazer direito. E quem é mais próximo de mim sabe a luta que foi minha vida nesse bendito desse direito. Fiz 9 períodos injuriada até resolver sair. E eu era infeliz todos os dias fazendo aquilo, querendo provar para ele. E eu carreguei uma mágoa do meu pai durante muitos anos. Porque eu atribuí a ele todo o fato de eu enterrar o meu sonho de ser escritora, de escrever, eu atribuía a ele. Eu falava, o meu pai matou o meu sonho. E isso nem estava no script, gente, mas isso é algo muito forte. Porque muitas vezes a gente coloca os nossos pais como vilões da nossa história. E em um evento recente, que era uma imersão na palavra de Deus e tinha uma parte do perdão, isso me veio tão forte de que eu tinha essa mágoa do meu pai. Mas será que se esse fosse um sonho forte o suficiente para mim, eu não tinha bancado? Que é Tinha. igual a Ana bancou? Tem um monte de coisa que tem gente que banca. Por quê? Por que que eu escolhi corresponder? E eu botei ele de vilão. E hoje em dia, que eu tenho filho, eu consegui entender meu pai. Será que meu pai queria só matar meu sonho? Ele queria ser do mal? Ele me amava, essa era a forma de amor que ele conhecia. Ele queria o melhor para mim. E dentro da lente dele, o melhor para mim era uma carreira mais segura. Mas então eu quero te convidar a pensar agora nos seus pais. Como é que eles trataram os próprios sonhos? Porque o meu pai, eu sei que a vida dele não foi uma vida de sonho, foi uma vida de sacrifício. Então essa é a perspectiva que ele conhecia. Não é falta de amor por mim, não é ser vilão. Então como é que foi os seus pais com os sonhos deles? E como é que eles passaram para você essa noção de sonhos? Se você tem o seu pai, sua mãe, alguém da sua família nesse lugar de vilão, visita esse lugar, perdoa, ressignifica. Porque eu entendi que era eu que não tinha coragem suficiente. Não era sobre ele. Você quer falar, E Ani? às vezes não é nem só coragem, né, Ju? É porque às vezes a gente não acredita na gente. Tanto assim. E é o que você falou, às vezes aí a gente não acredita, então a gente acha que não vai dar conta de bancar. Um E às pedaço vezes é meu uma coisa. concordava com ele, sabe, Aninha? Hoje eu vejo isso. Uhum, Um pedaço meu eu tinha muita dúvida. Então, quando ele falou, ele deu voz à minha dúvida. E eu achei alguém para botar a culpa, né? uhum. Então eu acho que quando a gente às vezes não acredita tanto assim na gente, a gente adia os nossos sonhos também. E tem um exemplo muito legal, quando, em 2019, a gente ganhou um curso lá na Disney, de experiência do cliente. Assim, foi a coisa mais incrível que eu já ganhei na minha vida. E a gente não ganhou assim, né? Ai, ganhou. Não. A gente participou de um concurso, de um curso que a gente fazia, eram 400 empresários e tinha que fazer umas coisas. E eu virei pro Vini e falei assim, amor, nós que não ganhamos esse trem. E eram 400 empresários do Brasil inteiro. Só que eu sabia que a gente era bom, eu sabia que a gente conseguia, dava conta. Eu falei, nós vamos ganhar esse trem. Não quero nem saber, nós vamos fazer tudo que mandou e nós vamos ganhar. E era para ganhar o curso de experiência e encantamento de clientes lá na Disney. Eu não tinha visto. Não tinha visto nos Estados Unidos. Meu visto tinha sido negado. Vini tinha. E aí o Vini ainda falou assim: ah, mamãe, você não tem nem visto. Eu falei, não quero saber. Não, nós vamos fazer. Porque assim, quando você dá o passo, Deus bota o chão, né? Então eu fui, eu acreditei, vamos embora, nós vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E deu certo. Só que demorou 2 meses para dar um resultado. Gente, eu acompanhava todos os dias para ver se a gente tinha ganhado. Eu tinha certeza que a gente ia ganhar. Eu tinha tanta certeza que a gente ia ganhar que eu comecei, contratei um despachante para tirar meu visto para os Estados Unidos. Eu falei, tem que tirar esse visto, gente, nós vamos ganhar esse trem. E, gente, foi tudo dando certo, porque eu acreditava tanto que eu fui me movendo em direção a esse sonho, sabe? E o Vini veio acompanhando, bora, 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 bora. No final, saiu o visto, saiu o curso, deu tudo certo. Mas se eu pensasse assim, eu não tenho visto, né? E pode ser negado, né? Não é mesmo. Então, se não tiver o visto, não consigo ir. Se eu começar a pegar tudo que cada pessoa me falava,
Ah, mas o visto não é tão fácil assim. Ah, mas já teve um visto negado, então pode ser que negue de novo. Ah, mas não é tão fácil, são 400 empresários. Ah, mas não sei o que, mas não sei o que. Você começa a desacreditar do sonho. Você começa a não querer bancar, por quê? Tem tanta gente falando que pode dar errado. Será que eu tô sendo muito sonhadora? Será que pode dar errado E mesmo? as Então, pessoas vão falar, né, Aninha? A vão gente falou falar. na live passada das palavras, a tendência das línguas e das bocas é destruir, né? E era realmente um sonho, porque mesmo se eu não tivesse ganhado, eu ia fazer esse curso. Era muito caro esse curso, gente. Em 2019 era um curso que custava R$ 35.000 por pessoa. E ganhamos eu e o Vini, ou seja, ganhamos um curso de R$ 70.000, mais a passagem, mais a gente ganhou tudo. E era uma coisa pra gente na época irreal bancar esse valor. Então, é o quanto você acredita no seu sonho, sabe? O quanto você tem fé também para bancar isso e entender que Deus está com você nesse sonho, que faz parte da promessa, né? Conviver Que é amor, com né? você, conviver com você é muito bom, Aninha, porque eu acho que você é uma pessoa que inspira muito me inspira, sabe? Eu, você é muito corajosa e confia muito em Deus nisso, e eu vejo as coisas na sua vida dando certo. E eu Inspira sou uma também. pessoa. Te inspira também, né? É, que o Vini tá aqui do lado, é que ele tá contando que, falando para eu contar que na época ele confiou tanto em mim. Eu comemorei quando você me contou que a É, gente tinha participado, e não quando a gente ganhou. que ele falou assim, então tá, você tá falando que a gente vai ganhar, nós vamos ganhar, então vambora. E aí, quando a gente ganhou, eu comecei a pular na cama, eu de pijama, pulando na cama, ganhamos, não sei o quê, vamos pra Disney. E ele não comemorou. Eu falei, amor, você não tá feliz que a gente ganhou? Ele, ué, já sabia que a gente ia ganhar? Quando você enfia uma coisa na cabeça que vai fazer, você vai Comemorei quando você me contou que a gente ia ganhar, eu comemorei. Agora você confirmou. E foi muito bom, muito A engraçado gente isso. vai falar disso, sobre o efeito que os sonhos têm em nós. E esse caso da Ana, ele é emblemático, o efeito que os sonhos têm em nós. Porque, olha, eu tô contando que conviver com ela me inspira a andar mais por fé. O Vini tá do lado dela confirmando que acreditou também. Então, a pessoa que sonha, e nós todas precisamos buscar ser essa pessoa, ela tem um papel no lugar que ela está inserida. Mas a gente já vai falar disso. Eu quero primeiro trazer o versículo para a gente pegar pedaço por pedaço dele e a gente entender a profundidade do que É, Deus está dizendo sobre os nossos sonhos. Então, a primeira frase do versículo fala assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente. E aí eu quero que a gente pense nessa parte do coração doente. O que é a função primordial do coração? O que vem do coração? Vocês sabem me falar? O coração é feito para amar, não é? A função do coração, não estou falando função biológica, mas a função do coração em nós seres humanos, essa é a fonte do amor. E um coração que está doente, ele pode amar? O que a palavra... Porque eu fiquei meditando nisso, sabe, gente? O que a palavra quer dizer com quem adia o sonho fica com o coração doente? O que é coração doente? Coração doente é alguém que não consegue amar. E qual que é o primeiro mandamento mais importante? Jesus resumiu. Ele falou, se você tiver que aprender uma coisa, aprende só essa. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Coração doente, pode amar? Pode obedecer a Deus? Então, quando a gente pensa, o que tem a ver eu sonhar com Deus? Tem tudo a ver. Essa palavra está nos garantindo. A pessoa que vive adiando a sua esperança, ou seja, a pessoa que não se permite sonhar, fica com o coração doente. E aí, eu acredito aqui que fica com o coração doente, inclusive fisicamente. No idioma original, essa palavra coração, ela era empregada para coração, fonte de amor, e também para mente, muitas vezes. Então, uma mente doente, um coração doente, alguém escreveu depressão. E foi isso que me veio também. A pessoa que está com depressão, eu não sei se
alguém já passou por isso, e eu espero que nunca passe, ou seja, tiveram alguém próximo a vocês que já passou por isso. E eu acredito que todo mundo já viveu, de alguma forma, perto da depressão, porque isso é um mal atual muito comum, né? É uma pessoa que ela não vê como mais se mover para nada. Nada faz o coração dela vibrar. Ela não tem vontade. Ela não tem vontade de comer, ela não tem vontade de ver um filme, ela não tem vontade de responder um WhatsApp, ela não tem vontade de trabalhar, ela não tem vontade de sair da cama. Ela não tem vontade de nada. E isso é o ápice, é o cúmulo da falta de sonho. Então, a gente não ter sonhos, isso, gente, não é motivacional, não sou coach, nem a Ana é coach. A gente tá falando de Bíblia. A Bíblia está nos garantindo. Não ter sonhos é algo que adoece o nosso coração e não nos permite amar. E aí a gente falou agora há pouco. Por que uma pessoa frustrada frustra os sonhos dos outros? Porque ela não sabe amar. Ela tá com o coração doente. Ela não consegue amar nem a si mesma. Porque é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amo para achar que os meus sonhos são coisas importantes, o que eu vou fazer pelos outros? E a pessoa que tem esse coração doente, ela é uma pessoa que tá amarga. Pensa numa pessoa sem sonho nenhum, uma pessoa com depressão. Depressão é o extremo, mas vamos pensar numa pessoa totalmente sem sonhos? Uma pessoa que nada que é imaginativo, que vem desse lugar da criação, nada disso move ela. Ela é uma pessoa triste, uma pessoa cinza. E essa pessoa, vocês acham que morar com essa pessoa é bom? Ser amigo dessa pessoa é bom? Viver com essa pessoa é bom? Será que essa pessoa sabe amar? Porque amar, gente, é a gente servir ao outro no que faz o olho do outro brilhar. É a gente ajudar o outro a ser uma pessoa melhor. E a Raquel tá escrevendo aqui, contamina. Contamina. É contagioso. Pro bem e pro mal. Então a gente precisa pensar, se eu não tenho sonho e se eu não tô vivendo com nenhum sonho, eu tô sendo essa pessoa do coração doente. O que eu tô fazendo com as pessoas em volta de mim? É muito sério. É muito sério, gente. Eu vou falar mais uma vez, isso é Bíblia. Isso não é sonho sobre ser foda. Isso não é sonho sobre ser rico. Sonho você sabe o que faz o seu coração vibrar e que a gente enterra, que muitas vezes está lá desde que a gente é criança. Coisas que quando a gente pensa, a gente dá um suspiro, a gente dá sorriso sem querer, é involuntário. Quando você pensa numa coisa e ri sem querer. Isso não tá aí por acaso. Então, se você não tem sonho, ou se esse sonho já está enterrado há tanto tempo que você não sabe cadê ele, começa a orar para Deus te devolver. Porque sem sonhos a gente é prejudicial nos lugares onde a gente está, né? Eu ia falar exatamente isso, Ju, que teve alguém que perguntou assim, mas e quando a gente não tem clareza dos nossos sonhos, gente? E não adianta botar o joelho no chão, orar e pedir a Deus. Deus, coloca sonhos no meu coração. Deus, coloca sonhos no meu coração. O Vini, gente, ele também era uma pessoa com dificuldade de ter sonhos, de sonhar, talvez porque ele não se achava merecedor. E quando a gente despreza os nossos sonhos, é muito porque a gente tem medo da reprovação dos outros, é porque a gente acha que não tem capacidade para realizar. Às vezes a gente acha os nossos sonhos grandes demais, distantes demais, e a gente acha que não vai conseguir realizar, então a gente prefere não falar, porque senão as pessoas vão cobrar da gente que a gente realize aquilo e a gente não tem tanta capacidade assim. Só que isso não vai deixando a gente inseguro. E nesse ponto, eu sempre fui corajosona assim, e eu sempre falava assim, eu tenho sonhos grandes mesmo. E eu falo, uma vez, eu estava no evento bíblico também, alguém falou assim, se os seus sonhos não te assustam, eles são pequenos demais. Você tem que enxergar seu sonho como se fosse um leão, querendo te engolir, de tão grande. É para ter medo do sonho mesmo. Porque se for um sonho pequenininho, você pode realizar, gente. Qualquer um pode realizar. Sem Deus, né? Sem Deus. Porque assim, o David Leonardo tem uma pregação dele que é muito a minha cara e divine, porque tudo na nossa vida a gente tem faz a planilha, mas tem um espaço na planilha escrito milagre, porque é a parte que é só Deus que vai fazer, entendeu?
porque nossos sonhos são sempre grandes demais para o momento que a gente está vivendo, sabe? E o Dave, eu não lembro qual foi a pregação, gente, mas é uma pregação muito linda, que ele fala isso. Ele fala assim, olha, se lá nas planilhas dos seus sonhos, na hora que você está fazendo conta, não sei o que, para realizar, não tem a linha milagre, seu sonho está pequeno demais. Porque se você consegue realizar sozinho, você não precisa de Deus. Então, talvez não seja um sonho tão ousado assim. Então, se a gente não consegue se enxergar merecedor dos nossos sonhos, fica mais difícil, né? A gente viver realmente os sonhos de Deus para a gente. Então, começa a orar. E um dia eu falei isso para o Vini, a gente estava num culto e o pastor falou sobre sonhos. Ele estava falando sobre os sonhos de José e tal. E ele falou assim, cara, ele falou pro Vini, assim, porque o Vini ficou muito emocionado. Ele falou assim, ó, foi até o pastor Pedro, amiga. Ele falou assim, olha, você aí que não tem sonhos, que tem dificuldade de sonhar, que não tem clareza dos seus sonhos, coloque seu joelho no chão e começa a pedir a Deus para colocar sonhos no seu coração, para te dar clareza dos seus sonhos, porque Deus, ele te dá o sonho, você só precisa querer receber esse sonho. Abrir a sua mente, abrir o seu coração para ter coragem para receber esse sonho e bancar esse sonho. E o Vini ficou muito emocionado, porque ele é. E, gente, depois desse culto, nunca mais ele falou que não tem sonhos, que tem dificuldade de ter sonhos. Porque antes ele ficava sonhando os meus sonhos. E ele falava assim: ah, amor, mas os seus sonhos se tornaram os meus. Eu falava: tudo bem, amor, mas você precisa ter o seu sonho, o sonho do Vini. Vini, que quando nem conhecia a Ana. E aí ele começou a deixar aflorar isso, sabe? Mas é um processo. E não, e quem perguntou aí, ah, mas como ter clareza dos sonhos? Eu não vou te ensinar métodos, cursos, nada. O método que eu vou te ensinar é oração, ajoelho no chão e pedir a Deus para botar os sonhos no seu coração. Esse é o método mais eficiente, pode acreditar. E uma coisa importante, Aninha, que a gente precisa falar, é que muitas vezes a gente acha que o sonho tem idade. E que só pessoas jovens podem sonhar. Então eu já tô velha para sonhar. Então eu não sei qual é a sua idade, você que tá escutando a gente agora. E se tem sonhos aí que você tá achando que você é velha para ter, ou se você não tem sonho e você acha já passou da minha época. Já passou da minha época de ter sonho. Nós estamos aqui, gente, juntas, nos propondo a aprender sobre a palavra de Deus e tendo humildade para obedecer. Aí a gente está lendo uma palavra preciosa, falando com a gente que a gente tem que ter sonhos. Ele não está falando aqui, tenha sonhos se você é jovem. Não, ele está falando, você quer ser minha filha? Tenha sonhos. É isso que a palavra está falando, então a gente precisa ter humildade. Porque se você se conta, eu já tô velha, não é para mim, sabe o que você está sendo? Orgulhosa, eu sei mais que Deus. Sabe o que você está sendo? Frustrada, frustrando o sonho dos outros. Não importa quantos anos você tenha, se você é avó, se é bisavó, não sei. Vamos pensar em quão rica a sua vida se torna quando você passa a ter sonhos. Por quê? A gente vai além. Ter sonho. Então vamos recapitular. Primeiro, ter sonho me faz amar da maneira que Deus me pediu para amar. Porque eu vou ter um coração pleno se eu tenho um sonho. Segunda coisa, a pessoa que tem sonhos, ela tem alegria de viver. Isso para mim ficou claríssimo no meu exemplo com o livro. Gente, você fica feliz de ler uma página? E só de imaginar? Aí eu ia conversar com meu marido, ele, você tá feliz? Pois é, que agora eu vou ser artista. E vou ser escritora. Isso coloca a gente em outro grau de alegria. E isso reflete a glória de Deus. Nós fomos chamadas, gente, para amar e para refletir a glória de Deus. Cristão precisa refletir a glória de Deus. O que isso significa? Significa que se uma pessoa que não acredita em Deus ou que tem uma fé fraca vê você e você fala que é cristão, tá? E aí a pessoa da fé fraca olha para você e te vê uma pessoa que só anda pela planilha certinha, pelo que é seguro. Uma pessoa que tudo tem que precaver. Uma pessoa que não tem sonho porque fala, já tô velho, isso é para meus filhos, para meus netos. Ou falar, já passou, agora é conformar com a vida que eu tenho. Uma pessoa que tem uma fé fraca e te vê assim, ela vê Deus em você. Ela fala, nossa, ser cristão deve ser muito bom. Ela fala, não, ser cristão é igual eu, ela tem Deus e vive igual eu, vou ter Deus para quê? E nós somos chamadas para ser a luz do mundo. Nós fomos chamadas para inspirar. A palavra de Deus fala
lá em Mateus, a Bíblia, gente, ela é costurada, ela não se contradiz. Quando a gente pega um versículo e mergulha, a gente começa a ver vários outros que estão confirmando aquilo de modos diferentes. Então, lá em Mateus 5, no versículo 14, ele fala assim: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, onde ilumina todos que estão na casa. Desta mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos a vejam e louvem seu Pai que está no céu. O que isso Ai, aqui está Maria. falando? Que quando você sonha e você acende essa luz, porque é literalmente isso que acontece com a gente, parece que acendeu uma lâmpada e a gente começou a brilhar. Quando isso acontece, você ilumina quem está em volta de você. Isso é um dever nosso. Isso não é opcional. Isso é mandamento. Ah, eu não quero. Você não quer, você não vai viver as bênçãos de Deus para você. Você está sendo orgulhosa. Não é opcional. E isso é muito maravilhoso, né? Olha o poder do sonho, gente. Não é motivacional. Eu preciso reforçar isso. Não tô falando isso para você se empolgar. A gente tá falando isso para você viver a palavra de Deus. É muito sério. É tão bonito isso, porque teve alguém que falou aqui também. Deus não dá uma visão de algo pra gente, Ele não coloca um sonho no nosso coração que a gente não seja capaz de concretizar, sabe? E assim, Deus já me colocou em lugares e coisas muito grandes, assim, lá atrás, e que hoje eu sei, eu conquistei. E lá atrás eu ficava assim, gente, porque parecia um leão mesmo, né? Gigante. E hoje, algumas coisas que eu tô vivendo, fala assim, gente, é só realmente a gente acreditar, sabe? Não vou, quer dizer, não tô falando assim que é fácil, né, gente? Porque assim, não é fácil. A gente tem que se mover em direção aos sonhos, né? Igual o caso lá do curso da Disney. Eu não tinha visto. Então eu me movi. Eu falei, é meu sonho? Então deixa eu me mover. Porque se é meu sonho ir pro curso da Disney, eu não tinha nem visto. Que sonho é esse? Que eu não tenho um pré-requisito importante para poder realizar. Fui caçar de tirar um visto. Eu nem tinha ganhado ainda. Mas olha como são as coisas. Talvez, se eu tivesse ganhado e só depois eu fosse me preocupar em tirar o visto, pode ser que acontecesse alguma coisa ali no meio do caminho. Porque Deus quer que a gente se mova em direção aos sonhos. No nosso casamento, o meu e do Vini, a gente escolheu fazer o casamento numa época que não chovia, que é abril. E aí tinha 60 anos que não chovia em BH. Choveu quando? Na semana do nosso casamento. Mas não era chuva pouca, não. Era chuva e muito frio, e muita neblina e muita confusão. Só que eu tinha uma fé tão grande porque eu sabia da promessa de Deus para o meu casamento. Eu tinha tido um noivo antes que foi assim: eu tinha sonhos que meu buquê pegava fogo, eu tinha sonhos que ele me abandonava no altar. E quando eu encontrei o Vini, foi completamente diferente, foi aquele amor fluido. Eu tinha certeza que ia dar tudo certo e tal, aquele amor gostoso. E aí no nosso casamento, e a gente que fez o nosso casamento, foi todo do it yourself. A gente fez tudo, tudo. A gente não tinha dinheiro, então a gente quis fazer para poder comprar o nosso apartamento. E aí a gente começou uma frente fria, assim, ó. E era no sítio dos pais dele. Não tinha cobertura, a gente não tinha dinheiro para botar tenda. Então era todo mundo debaixo do céu mesmo. E começou a chover, a gente arrumava e chovia, botava flor, o trem despencava. E eu virei pro Vini, e o Vini de desesperado naquela época, ele tinha uma fé fraca naquela época. E ele desesperado falava assim, amor, nós vamos fazer tudo como a gente planejou, com o sol. E a gente ia fazendo tudo. E minhas tias apavoradas, ajudando a gente na decoração. Ana, mas você não quer adiar? E eu, gente, nós vamos fazer tudo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Vai ser do jeito de Deus. Lembra de uma live que eu falei? Pode não ser do meu jeito nem no meu tempo. Vai ser do jeito de Deus, no tempo dele, e vai ser melhor. E eu era a única na fé. E todo mundo desesperado, a gente recebendo um monte de mensagem. E aí, no dia, eu acordei para. Quer dizer, um dia antes. Eu chorei muito no peito do Vini e por muito tempo ele guardou o moletom da minha lágrima de rímel borrada no moletom dele. Ele falava, não quero lavar esse moletom porque foi um momento muito importante da nossa vida. E tinha a marca de rímel lá. E eu chorei muito porque eu sou muito forte, eu sou muito corajosa, mas as pessoas fortes e corajosas também se cansam, né, de lutar. E aí foi a hora que eu descansei. Eu falei assim, ai, amor,
eu não tenho uma fé fraca e eu confio muito em Deus, mas por que que tudo pra mim tem que ser mais difícil? Tipo assim, até dar certo, tem que dar tanta coisa errada até dar certo. E aí caiu essa lágrima de rímel no moletom dele. E aí ele falou que essa hora ele tremeu muito, assim, mas ele falou assim, não, deixa eu ser o homem aqui agora, né? Deixa eu confortar a minha esposa. Porque ele sempre falou assim, você sempre foi o porto seguro, você sempre foi a fé. E agora, se você tá estremecendo, coitado de mim. Que agora que, né? E aí ele falou: não, deixa eu ser o homem aqui agora. E aí ele falou assim: amor, pensa que pra você dá um monte de coisa errada, mas no final dá certo. Pra muita gente dá um monte de coisa errada e continua dando errado. Então vai dar certo, amor. E aí ele disse que isso encorajou muito ele quando ele viu essa minha lágrima no outro dia de rímel, porque eu acordei e fui maquiar o céu, assim, ia cair o mundo de chuva, e ele foi acabar de arrumar o casamento na neblina. E a gente tinha feito uma cobertura para o sol. E só tinha neblina e chuva. E ele falou que ele lá, trepado no eucalipto, de 2 metros de altura, sei lá, 3 metros de altura, e todo mundo falando, aí ele tá assim, gente, eu vou fazer como eu e Ana combinamos. A cobertura é para o sol. E era só neblina e chuva que tinha. E na hora, tem até um post fixado aqui no nosso Instagram da hora que o sol aparece. Porque a gente confiou tanto, a gente fez tudo o que estava ao nosso alcance. E aí deixamos a planilha milagre. Porque eu não tenho controle do tempo, mas eu tenho controle da cobertura do sol que a gente ia fazer. Eu tenho controle de me maquiar e ficar pronta para o meu noivo. Eu tenho controle de várias coisas. Mas o controle do sol ou da chuva é a hora da planilha milagre. E Deus honrou tanto que na hora que o Vini falou, eu te falei ontem, amor, quando a gente estava chorando, a gente é um casal iluminado. O sol brilhou na nossa cara. E o céu abriu, fez igual quando o mar abriu, o céu abriu. A partir daí não teve chuva, não teve neblina, não teve nada. E foi noite de céu estrelado. E todo mundo começou a arrepiar. Amigos nossos ateus começaram a falar assim: agora eu tenho que repensar se eu realmente não acredito em Deus. Juro pra vocês, eu chego a arrepiar. Amigos viraram pra gente falando isso, de tão lindo que foi. Então a gente precisa se mover em direção ao sonho. Imagina se eu ficar sentada e falar assim: vai chover, né? O que a gente vai fazer? Vamos tentar contratar uma tenda? Vamos isso, vamos aquilo? Vamos fazer outro Vamos dia. fazer outro dia? Não. Gente, eu tinha tanta certeza, porque quando a gente tem uma intimidade com Deus, a gente sente convicção. E convicção e paz é o melhor termômetro para a gente entender se a gente realmente está escutando Deus ou não. Então, essa convicção de vamos ganhar o curso na Disney, vou tirar o meu visto, vai dar certo, nós vamos fazer o nosso casamento, seja debaixo de chuva, debaixo de sol, vai ser do jeito de Deus, é quando você entende que o Espírito Santo está com você. E aí você não tem dúvida mais. É importante a gente falar, né, Aninha? Isso que você falou foi muito precioso. A gente precisa se mover. Se mover não quer dizer realizar. Por quê? Se mover depende de você, depende de mim. Realizar depende do nosso pai. Então, não tem como uma árvore crescer se a gente não plantar semente. Agora, a vida, o milagre, o resultado é só Deus que pode fazer. Agora, se você nunca plantou, você nunca vai ter árvore. A sua parte você precisa fazer. Quer dizer que, igual o caso da Ana, Deus presenteou e aconteceu do jeito que ela sonhou. Isso vai acontecer muitas vezes. Pode ser também que não aconteça. Mas daí a pouco tempo ela vai ter certeza que aconteceu algo melhor. Melhor. Então, nem sempre o que vai nascer ali é exatamente no tempo que a gente espera, no jeito que a gente espera. Mas a gente precisa se mover. E é isso que a palavra aqui está falando. Que a esperança adiada adoece o coração. Então, o que você precisa fazer? Parar de adiar. Mover-se agora. É urgente, gente. Se mover para perto dos seus sonhos, na direção dos seus sonhos, plantar aí a semente que você precisa plantar, é urgente. A palavra está te falando isso. Isso é urgente. Mas eu não tenho nenhuma semente. Ora a Deus para te dar sementes. Mas eu tô com medo de plantar. Ora a Deus para te dar coragem de plantar. Mas a sua parte você precisa fazer. E é muito importante também, Aninha, isso para mim, esse versículo explodiu minha cabeça nesse sentido, que eu sempre achava que para o sonho ser legítimo, no sentido que Deus ia ficar feliz com o meu sonho,
tinha que ser um sonho muito nobre. Tipo, salvar as crianças da África, salvar o mundo. Eu sempre achei que esse sonho, tipo, ir num curso da Disney, era muito egoísta para ser um curso de Deus. Minha visão. Uhum. Para ser um sonho de Deus. Então eu achava, beleza, esse sonho é meu, é da minha pessoa, posso correr atrás e tal. Mas eu não sabia, isso tudo que a gente está aprendendo agora, que o sonho ele tem uma perspectiva ampla, muito maior. O sonho é algo que abençoa as pessoas em volta da gente. E aí, pensando nisso, né, que o sonho é claro, gente, que um sonho que abençoa outras pessoas, que são esses sonhos de ajudar, sonhos sociais, é óbvio que eles são nobres, maravilhosos e que a gente tem também que ter. Mas esses sonhos que são conquistas pessoais, eles também podem nascer do coração de Deus. E eu não sabia isso. Eu não enxergava isso. Eu achava que era uma coisa egoísta. Então, o que a Ana conta aqui, e ela é uma pessoa que me inspira muito nisso, e a gente vê claramente, é que uma pessoa que sonha e se move pelos sonhos, ela ilumina todo o ambiente que ela está. O casamento dela é um testemunho do agir de Deus. E ela não estava salvando animais, ela não estava fazendo uma causa nobre, ela sonhou com o casamento dela. E quando a gente se move para realizar os nossos sonhos, mesmo que sejam sonhos pessoais, a gente abençoa outras pessoas no processo. Isso é muito maluco. Isso é muito lindo. Para mim, isso é contra-intuitivo, quanto que eu pensei a vida inteira. E aí eu pensei numa pessoa que é o Senna. Me veio na cabeça o exemplo do Senna. Porque o Senna foi um cara que sonhou, teve um sonho pessoal de ser o maior piloto de todos os tempos, o melhor do mundo. Ele era muito obstinado por isso. E num primeiro olhar, se a gente olha com essa visão religiosa de que, né, o cristão tem que sofrer, só isso é ser filho de Deus, a gente acha egoísta, a gente não acha legítimo. Mas se a gente tem conhecimento da palavra a fundo, igual a gente está estudando aqui esse versículo, e a gente olha para a vida do Senna, o que o exemplo dele de perseguir o próprio sonho nos ensina? Uma pessoa que não conhece a Deus e olha para a vida do Senna, ela vê valores de Deus nele? Ela vê alguém que anda com fé? Ela vê alguém que anda com disciplina? Ela vê alguém corajoso? Ela vê alguém que anda pelo que crê e não pelo que vê? Ela vê Deus nele. E ele, todas as conquistas dele, toda entrevista dele, vocês podem ver. Ele dá glória a Deus pelo resultado dele. O crédito ele dá para Deus, porque ele sabe que tinha a parte dele e tinha a linha do milagre. Tem a corrida que ele ganha na chuva, tem vários casos ali que é Deus com ele. Claramente é Deus com ele, colocando ele nos lugares certos, nas horas certas. Então, o nosso sonho pessoal, ele pode ser um sonho de Deus. E esse exemplo, o exemplo da Ana, o exemplo do Senna e tantos outros nos provam isso. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um exercício. Porque esse campo do nosso sonho pessoal pode ser algo muito traiçoeiro. Primeiro porque a gente pode estar vivendo sonhos emprestados, que nem são nossos. E aí a gente fala o que parece nobre, o que vai agradar, o que eu acho que é certo. Meus sonhos são seus sonhos. A gente vive muito isso, vivendo um sonho que eu acho que é o que o meu pai vai achar certo, que é o que o meu marido vai achar certo, que é o que as minhas amigas vão aplaudir. Então a gente precisa saber de onde que nasce esse sonho. Ele nasce de um lugar que é da sua essência, que o seu coração... A gente sente, gente. Sabe o coração, o celular no modo vibrar? O coração faz isso, ele faz... Quando é o sonho, né? É físico quase. É o sonho que tá lá de criança. Você não precisa de ninguém assistindo você. Não é sobre a plateia, é do seu coração. Então, de onde nasce o seu sonho? Tem gente que vai sonhar em ter a casa mais linda do condomínio. Nossa, eu vou morar nesse lugar, eu vou ter a casa mais chique de todo mundo aqui. E aquelas pessoas que não acreditaram em mim vão ver que eu venci na vida. Esse sonho nasce de onde? Do ego, do orgulho, querer provar para os outros. Porque isso aí é machucado disfarçado de sonho. Então a gente está cheia de machucados disfarçados de sonho.
Então não tem problema nenhum em a gente ter sonhos que sejam conquistas pessoais. Eu quero ter uma casa linda, eu quero aprender a tocar piano, eu quero ser escritora, contei pra vocês. Eu quero ter 3 filhos. São sonhos que eu tenho. Não sei se eles vão se realizar. Não sei se eles estão alinhados com o coração de Deus. Eu preciso orar para pedir a Deus que os sonhos do meu coração sejam sonhos que glorifiquem a Ele, que estejam alinhados com o coração dele. Mas não sonhá-los é uma certeza do pecado, vocês entendem? Não sonhá-los é uma certeza da desobediência. A gente precisa sonhar. Olha só, Ju, isso que você falou tem muito a ver com o que a Aprendendo a Ser Leve falou. Meninas, bom dia. Se possível, falem de como a gente pode identificar quando os sonhos não são apenas luxo do nosso desejo humano ou parte de algo que possamos alcançar. E aí a resposta é exatamente o que você falou. Eu costumo fazer um exercício de examinar se o meu sonho vem do meu ego ou se vem da minha essência. Se vem da minha essência, eu não quero mostrar para os outros. Eu não quero falar que eu sou melhor que todo mundo. Eu não quero provar para ninguém e ser aplaudida. Se vem da minha essência, eu sei que eu vou ficar muito feliz, eu vou poder abençoar outras pessoas. Então, por exemplo, eu tinha o sonho de fazer o curso na Disney, porque era um sonho meu aprender aquilo ali e poder dar um atendimento melhor para os meus clientes na minha empresa. Então, meus clientes todos foram abençoados com um atendimento melhor. As minhas alunas na época, tem muitas delas aqui na live, todas foram abençoadas com esse conhecimento, porque eu e o Vini chegamos e fizemos várias aulas para elas. Então, elas conseguiram abençoar a empresa delas, os clientes delas, a família delas. Então, quando o sonho vem da essência, ele abençoa muitas pessoas. Quando eu comprei o nosso apartamento novo, as coisas do nosso apartamento antigo, quase todas eu dei para a Magdinha, que trabalha aqui com a gente. E o sonho dela era arrumar a casa dela. E hoje ela tá arrumando a casa dele. Não tinha nada velho, não, tá? Era tudo lindo, tudo. A gente só tava trocando de casa. E a gente pôde dar muita coisa para ela. E ela tá lá montando a casa dela linda e maravilhosa. Então, agora, quando o sonho vem do nosso ego, é isso, é quando a gente quer provar para os outros. Ah, eu quero aquela bolsa ali de luxo, que custa 20 mil reais. Mas será que eu quero muito? Será que eu preciso? Será que eu sonhei a vida inteira com essa bolsa? Ou eu só quero para mostrar para a internet que eu tenho dinheiro e que eu conquistei. E que eu estou vendendo pra caramba. E que... Porque tem muito esse marketing de luxo, né, gente? Que eu tenho um pouco de preguiça. E o Brasil funciona muito assim, porque as pessoas precisam mostrar que elas têm vários bens de luxo para mostrar que elas venceram na vida. E assim, cada um pensa o que quiser. Eu morro de preguiça disso. Desculpa quem gosta. Mas eu tenho preguiça, porque eu acho que, na verdade, a gente tem que provar para Deus, sabe? As coisas, e não para o mundo, e não para os outros. Então, faça esse exercício de examinar se o seu sonho, algo que você quer comprar, vem do seu ego ou da sua essência. E é muito fácil a gente perceber de onde que vem. Eu pensei, né, com essa pergunta dela, me veio aqui um outro caminho, que eu acho que também é uma maneira da gente entender de onde vem o sonho. O sonho de Deus, o sonho legítimo que nasce da nossa luz, ele nos abastece no processo de sonhar. O sonho para a plateia, ele só vai fazer sentido no resultado. Só o resultado importa. O processo não importa. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente fazendo essas lives aqui, eu sempre tive o sonho de falar. E eu, desde criança, eu tinha uma visão de eu falando e tal. E depois eu comecei a achar que isso era uma vaidade e guardei isso, enfiei isso para debaixo do tapete. Mas essas lives acontecendo, para mim, são realização de um sonho. E a gente já fez, sei lá, 7, 8 lives, não sei a conta certa. A gente teve lives que foram mais, tiveram mais repercussão, mais aplausos, sei lá, vamos chamar assim, mais feedbacks, muito mais que outras. E durante todas elas, no durante, agora, que eu tô feliz fazendo, eu tô feliz no processo. Eu não vou falar para você que a live que mais teve repercussão, eu não fiquei feliz, eu fiquei. Porque a gente tem um norte que a gente está acertando. Tipo, Deus usou a gente, que bom, Deus usou. É claro que é bom. Mas não é esse o mover. O processo é bom. Eu
tenho um sonho de ter uma casa bem na natureza. Essa casa, ela não me faz feliz só depois que ela estiver pronta. Pesquisar foto da casa me deixa muito feliz. Eu amo sonhar com o meu banheiro, minha cozinha. Minha cozinha vai ter uma janela, e nessa janela vai ter plantas. Aí eu vou cozinhar com molduras verdes. Eu amo pensar. Olha como é que eu fico de falar. Esse é o indicador. Agora, o sonho que é para o outro, ele vai te sangrar no meio, porque você não quer o processo, você quer o resultado. É sobre quem a gente se torna nesse processo de ir em busca dos sonhos. Então, quem você se torna? Porque para conquistar o curso da Disney, esse apartamento que a gente está hoje, eu tive que me transformar muito nesse processo. Eu tive que buscar mais a Deus no golpe que a gente levou. Então, quem que a gente... se não fosse esse golpe que a gente levou do marceneiro, não existia amiga de oração, não existia a Ana muito com Deus do jeito que eu tô hoje. Eu sempre tive Deus, mas igual tem hoje, não tem. Então, é sobre quem a gente se torna durante o processo. Então pensa nisso, quem você está se tornando durante o processo de ir em busca dos seus sonhos? Você está mais preocupado em agradar a plateia? Está pesado? Você está realmente pensando em quem você vai se tornar? Em quem você está se tornando? Para a gente caminhar para o nosso final, eu preciso falar duas coisas que ainda estão no estudo desse versículo e que são preciosidades. A primeira coisa é, quando a gente vive uma vida buscando construir uma teia de segurança para nós, então o grande foco da nossa vida é construir uma aposentadoria, botar meus meninos seguros, segurança, segurança, segurança. Eu não estou falando que isso é ruim, gente. Buscar coisas, planejar o futuro, que a gente não deve fazer isso. Eu não estou falando isso, eu só estou falando que uma vida que é só isso e sem sonhos é uma vida perigosa. Por quê? Corre o risco de a gente chegar na nossa maturidade, nesse momento aí que a gente está colhendo financeiramente essa estabilidade que a gente plantou, meus filhos estão estudados, meus netos e tal. E essa vida ser uma vida boa, que a gente plantou uma vida boa. E uma vida boa, eu não estou falando excelente, extraordinário, estou falando uma vida boa, que não passa aperto, tem dinheiro para ali comprar as coisas, fazer uma viagem. Uma vida boa. Uma vida boa é uma vida que mantém a gente, sabe onde? Longe de Deus. Eu não estou falando que você tem que ter uma vida ruim. Eu só estou falando que uma vida estável, boa, morna, que ela não é nem extraordinária e nem ruim, é boa. Uma vida boa te mantém longe de Deus. Sabe por quê? Porque você não precisa depender dele para nada. Você não tem dependência nesse lugar da vida boa. E sabe uma maneira de a gente depender de Deus sem ser pelo sofrimento? Porque o sofrimento, a gente já falou disso aqui, das tempestades que são convites. Se você não viu, é a nossa primeira live. Mas, e ela gera glória em nós, graça de Deus em nós, porque gera dependência. Agora, se a gente tem uma vida morna, a gente não tem dependência. E sabe outro jeito de ter dependência sem ser pelo sofrimento? É pelo sonho. É pelo sonho. Então, se você tem uma vida completamente estável, segura, e esse é o grande objetivo da sua vida, talvez isso te leve a uma vida de afastamento de Deus. A gente precisa dar passos que só a gente não é suficiente. Seja pelo tamanho do sonho, ou seja pela dor, isso gera dependência em nós. É claro que a gente não precisa generalizar. Tem pessoas que já estão com a vida maravilhosa, conquistaram tudo e elas têm muito Deus com elas. Mas a maioria não, gente. A maioria que chega num patamar de já conquistou tudo, ela se afasta de Deus. Porque, assim, é muito mais cômodo viver sem Deus. É muito mais cômodo acordar e não precisar agradecer. É mais cômodo não ter que ir ao culto domingo. É mais cômodo não ir numa célula, não frequentar a missa, ou não fazer, ou não servir na igreja. É muito mais cômodo. Eu não tô falando, gente, que você precisa ter uma vida desestabilizada para depender de Deus, tá? Se eu não soube me expressar, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu estou querendo dizer que o objetivo central da vida ser só estabilidade, só segurança, e os sonhos, porque essa live aqui a gente tá falando de sonhos, e sonhos não ter um lugar na sua vida, você
você não entender a importância de ter sonho e construir a sua vida só para ter segurança, isso te afasta de Deus. Porque a verdadeira segurança é andar com Deus. A pessoa pode construir, gente, a teia, né, de segurança em relação ao financeiro, em relação a imóveis, em relação à estabilidade nesse sentido que ela quiser, que ainda assim ela pode enfrentar situações que nada disso vão resolver. Isso não é garantia de nada. Garantia de uma vida que vale a pena é andar com Deus. Significa que a gente não tem que se planejar? Não, tá? Não tô falando isso. Coloquem amor nas minhas palavras. Não importa qual é a sua idade, qual é a sua situação financeira, tenha sonhos. Não viva só para construir uma vida segura. O lema da sua vida precisa ser: eu sou uma pessoa que vou viver os meus sonhos. E aí a última coisa do versículo, e que inclusive costura esse final do que eu tô querendo dizer, a última coisa do versículo fala assim: o sonho realizado é árvore da vida. E eu não sei se vocês se lembram que lá em Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia, o Éden, que era aquele espaço perfeito que a gente chama de paraíso, foi construído por Deus para que a gente pudesse habitar e ali ter a vida no sentido perfeito que Deus sonhou para nós. E no centro do Éden, o que estava plantado? A árvore da vida. E a árvore da vida simboliza eternidade. Simboliza a fonte de tudo que tem vida. É a árvore da vida. E aí, olha o que o versículo fala. Isso aqui não é um poeminha, gente. Isso aqui não é por acaso. O versículo fala: o sonho realizado é árvore da vida. E pensando nisso, eu acredito que o Senhor me deu uma revelação em relação a esse versículo. Porque pensando nisso, sabe o que eu entendo? Que quando a gente realiza o sonho, a gente tem um gosto de eternidade. A gente pode provar o que o Senhor está preparando para nós. Porque a palavra dele nos garante que no reino dele que virá, a árvore da vida, ela vai estar plantada e ela tem um lugar central. Lá em Apocalipse, que é o último capítulo da Bíblia, descreve, inclusive, aonde a árvore da vida estará plantada. Então, o vislumbre que Deus me deu, até arrepio de falar desse versículo, o vislumbre que Deus me deu é que quando a gente vive um sonho realizado, esse sonho legítimo, aquele momento que esse sonho se realiza, a gente tem um gosto do que ele está preparando para nós na eternidade. Sabe o que é a eternidade? É a gente viver o tempo todo sentindo que a gente está realizando todos os nossos sonhos. É esse lugar que ele está preparando para nós. Um lugar que o sentimento constante é essa festa interna. Então, o meu convite da Ana é que você faça o seu templo, o seu corpo, a sua mente, o seu coração um lugar de festa. Enquanto você está sonhando os seus sonhos e quando você realiza os seus sonhos. Então, os sonhos precisam ser sonhados e precisam ser realizados. E isso é urgente. É o gosto da eternidade que Deus nos permite provar. É lindo demais isso, gente. É lindo demais. É lindo mesmo. A gente tem música, toda live tem a música de Para Casa e tem um Para Casa, mas o Para Casa de hoje a gente não vai dar aqui na live. Eu quero saber quem já está no nosso grupo Amigas de Oração, que aí a gente vai mandar, porque um Para Casa mais grandinho, né, Ju? A gente preparou, gente, uma atividade. Eu e Ana temos esse valor aqui nas nossas lives. Vocês sempre vão encontrar isso. A gente sempre quer trazer a palavra para a prática. Então, a gente preparou uma atividade prática, uma experiência para você entrar em contato com os seus sonhos. E é um exercício, não é nada complicadíssimo, que você tem recurso para fazer. Só vai precisar de 15 minutos. Mas a gente preparou com todo o nosso coração um exercício. E a gente vai mandar o passo a passo do exercício lá no grupo do WhatsApp. Então, quem não está ainda no grupo do WhatsApp,
A gente vai deixar a live salva no meu perfil, no perfil da Ana. Todas as lives estão salvas nos nossos perfis. E assim que a gente acabar, essa aqui vai ficar salva. E aí você escreve lá que você quer entrar no grupo, que a gente vai te mandar o link do grupo. Para quem já está, eu sei que várias de vocês já estão lá no grupo, daqui a pouquinho vocês vão receber o resumo da live com os pontos mais importantes. Quem está no grupo sempre recebe o resumo. Recebe novidades durante a semana. Também a gente manda coisas que a gente gostou, que nos aproximam de Deus. Então, quem está no grupo recebe isso tudo. Se você não está, deixa nos comentários pra gente, tá? A música de hoje é uma música que se chama Os Sonhos de Deus, da Gabriela Rocha. E eu queria muito que vocês escutassem essa música prestando atenção em cada palavra. Se você já escutou essa música, porque quem né, às vezes a pessoa é evangélica, tá mais na igreja, já escutou essa música, ela é uma música famosa. Às vezes a gente canta no automático. Você canta essa música no automático, dessa vez canta com intenção, presta atenção. E se você não conhece essa música, se permita ouvir, prestar atenção e se encantar. É uma música maravilhosa, ela vai te inspirar, com certeza. E eu quero pedir uma coisa. Quando a gente postar a live, gente, deixa nos comentários o que vocês estão achando, o que você aprendeu com essa live, porque outras pessoas que chegam no nosso perfil, elas vão ver os comentários. E quanto mais elas verem que os comentários estão legais, que vocês aprenderam, mais elas vão querer assistir a live. E mais uma vez, esse não é um desejo do meu ego, nem do ego da Ju, de mais pessoas assistirem a live. Não. A gente está aqui espalhando a palavra de Deus de uma forma prática para atingir mais mulheres, trazer mais mulheres para o reino. Então, isso é muito importante para Deus, inclusive. Então, se você puder fazer a sua parte de deixar um comentário para encorajar outras mulheres a também assistir a live, a também vir para mais perto, isso é muito precioso, não só para a gente, mas para Deus. Então, faz esse favor para a gente e para Deus também, de ajudar a espalhar a palavra O dele. comentário enquanto a gente está aqui ao vivo é maravilhoso, porque a gente está interagindo, conversando. Mas esse comentário que a Ana está pedindo é depois que a gente posta a live, quando ela vira um post lá no meu perfil ou no perfil da Ana. As lives nossas que mais tiveram comentários, é engraçado que tem live de um mês atrás, que tem gente do nada que descobre a live hoje. Só porque é uma live que teve muita interação e a pessoa fala, apareceu para mim e foi uma resposta de Deus. Então, quando você comenta, você também está ajudando a levar a palavra de Deus. Bom, para a gente fechar esse nosso encontro de hoje, eu quero só colocar aqui uma conclusão em relação ao tema dos sonhos. A conclusão é: os nossos sonhos pessoais não são uma coisa separada da nossa vida espiritual. Os nossos sonhos fazem parte da nossa caminhada com Deus. Muitas vezes, Deus usa os nossos sonhos para nos tornar quem a gente precisa ser, para abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Então, a gente não pode ignorar os nossos sonhos, viver sem sonhos. Viver os seus sonhos, se mover para os seus sonhos é urgente. Isso faz com que a gente tenha capacidade de amar, que a gente reflita Deus em nós, que a gente possa refletir Deus em nós, que a gente pareça pessoas que tenham fé, e é importante parecer para que a gente possa abençoar as pessoas em volta da gente. A gente se torna pessoas felizes e a gente pode provar a maravilha que é o gosto da árvore da vida, que é a eternidade. Esse é o recado que a gente queria deixar para vocês hoje. Não enterrem seus sonhos, acreditem neles, porque eles são uma promessa de Deus nas nossas vidas. E aí, continuando a live de sexta que vem, nós vamos falar sobre coragem e humildade. E vai ser como se fosse uma continuação dessa daqui. Vai ser incrível também. Vamos fazer a nossa oração final? Gente, Então, tá. eu queria que vocês escrevessem agora, quem está aqui com a gente, ao vivo, escreve aqui o tema do sonho que você quer que Deus te ajude a nutrir e a se mover para esse sonho. E se você não tem sonhos agora, escreve pedindo que Deus me mostre os meus sonhos, que Deus me dê clareza dos meus sonhos, que Ele me dê novos sonhos, porque novos sonhos é renovo de vida, novos sonhos é mais presença de Deus em nós. Escreve aqui em relação a que é o sonho do seu coração hoje. E a gente vai juntas agora, como a gente sempre faz,
fazer aquela oração poderosa para que Deus abençoe isso. E se você está vendo a live depois, se você não está vendo ao vivo, escreve aqui nos comentários também qual é o sonho que você quer que seja abençoado, que você quer orar para que esteja alinhado ao coração de Deus. Vamos orar juntas? Minhas amigas de oração, eu convido vocês a fecharem seus olhos. Eu convido vocês a colocar a mão no seu coração agora. Pai, eu te peço pela vida de cada uma mulher que está ouvindo agora, Pai, as tuas palavras através da minha voz, Senhor. Ô Espírito Santo, me usa nesse momento. Você que está com a mão no seu coração, eu peço a Deus para que Ele traga com clareza agora para você o sonho que Ele tem para a sua vida. Não importa a sua idade. Acessa a sua versão criança. Acessa a sua versão que se permitia sonhar sem pensar se isso era certo, se isso era errado, o que vão achar de mim. Aquele sonho que faz você ser quem você é. Esse sonho não está aí por acaso, esse sonho faz parte da sua identidade. Esse sonho faz parte do seu chamado. Deixa esse sonho crescer dentro de você, deixa esse sonho te arrepiar, deixa esse sonho te iluminar, deixa esse sonho ser bênção para sua família, para quem mora com você, deixa esse sonho. O Salmo 126 descreve como é quem sonha, e ele fala, estamos como quem sonha, com a boca cheia de riso e as palavras cheias de júbilo. E é isso, Pai, que eu peço para nós, que o Senhor encha a nossa boca de riso, porque temos sonhos que nos fazem sorrir, que encha a nossa boca de júbilo. O que é uma boca cheia de júbilo? É uma boca que fala palavras de bênção. A gente sabe, Pai, já o poder das palavras, elas são sementes de bênção, Pai. Então nos enche de sonhos, Pai, para que esses sonhos, Pai, sejam fonte de dependência do Senhor e sejam fonte de alegria e de luz em nossas vidas. Pai, abençoa para que nesse final de semana, Pai, essas mulheres, Pai, possam sentir o gostinho, Pai, da eternidade, se movendo e realizando sonhos que são do seu coração. Renova a nossa capacidade de sonhar, Pai, porque o povo de Deus é um povo cheio de sonhos, não é um povo murcho, não é um povo amargurado, Pai. É um povo aceso com o teu fogo, Pai, teu fogo que ilumina. Onde passamos, Pai, que todos digam, onde a gente passar, que pessoa cheia de Deus, porque ela tem sonhos e vive por sonhos. Ela vive pelo que ela crê e não pelo que ela vê. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade, pela sua presença, pelas tuas maravilhas, porque a sua palavra são fontes de vida. Oh, Senhor, obrigada. Obrigada, minhas irmãs, nossas amigas, pela presença de vocês aqui, por cada palavra de encorajamento, porque vocês têm sido companheiras nessa caminhada conosco e vocês têm edificado a nossa vida. Muito obrigada, que vocês tenham um final de semana abençoado. Obrigada, Aninha, por ser minha amiga, minha companheira nessa maravilha de sonho que estamos vivendo. Que bom, que bom. Meninas, deixa eu só dar um print aqui. Obrigada. Vamos postar a live agora e até semana que vem. Fiquem com Deus. Beijo. Um beijo.